Guilherme Boulos, nessa grande empreitada, aqui no intervalo, ele respondeu que é um sonho dele, né? Ir para o segundo turno com o Pablo Marçal. Deixa eu te falar, Guilherme, não vai ter segundo turno em São Paulo. E eu faço esse apelo para vocês que estão assistindo. Não estou devendo a prefeitura para ninguém, diferente do Guilherme, que deve para um monte de gente que financiou a campanha dele. Assim como o Ricardo Nunes, tem 12 partidos para lotear de 120 bilhões de reais. Quero saber o seguinte, numa invasão de propriedade privada, você vai ficar do lado do MST ou você vai ficar do lado da GCM? Como é que você vai fazer para lidar com esse conflito de interesse? O chefe da segurança. Olha o nível do Pablo Marçal, né, gente? Eu tenho o maior orgulho de ter atuado no Movimento Sem Teto, que, aliás, nunca invadiu a casa de ninguém. Que fique claro, o que o movimento fez foi pegar imóveis que estavam ilegais, abandonados, com mais dívida de imposto que o valor do próprio imóvel e transformar em moradia. Deu casa para mais de 15 mil famílias. Vai lá na Ragueb, em São Mateus, na Bento Guelph. Vai lá no Planetário do Parque do Carmo, em Itaquera, 2.600 apartamentos sendo construídos. Eu não fiz esquema enganando as pessoas como você fez lá na África, Marçal. A gente garantiu casa para as pessoas. É isso que importa. Agora, o tema é segurança. E segurança passa pelo combate ao crime organizado. Como eu não tive o direito de resposta, faço questão de dizer aqui. Primeiro, defender a honra da Luísa Erundina, grande prefeita. Esse servidor que ele diz, de fato, é servidor de carreira. Mas se tornou chefe e passou a assinar na gestão do Ricardo Nunes. E se você não acredita que o cunhado do chefe do crime organizado está comandando um esquema na gestão do Ricardo Nunes, vai agora no Google e digita Ricardo Nunes PCC cunhado. Você vai ver as matérias. Não é coisa só de briga política de adversário. Sobre segurança, como o Marçal não conhece a cidade, não é daqui, é lá de Goiás, nós vamos dobrar o efetivo da Guarda Civil Metropolitana. Garantir ronda escolar na porta das escolas, no horário de entrada e saída, e depois, durante o turno, fazer a ronda no entorno, nos bairros, para deixar você mais seguro. Você imagina alguém falar de segurança pública, que quer descriminalizar a polícia, descriminalizar drogas, alguém que deve conhecer melhor a cidade de São Paulo na questão de biqueiras, né, que eu não conheço nenhuma, ele deve conhecer várias. A questão é o seguinte, se você quer uma cidade segura, como que você vai votar num cara do PSOL? No Brasil, nas 27 capitais, só tem uma pessoa do PSOL que está com 70% de reprovação. Logo você, inteligente de São Paulo, vai dar oportunidade para Guilherme. Guilherme que ele faz flerte com o crime o tempo inteiro. Um cara que absurdamente está aqui pedindo o direito de resposta dele, mas não estou ofendido, ele não está ofendendo ele está preocupado com o quê? Não realize o sonho do Guilherme de ir para o segundo turno. Não vai ter segundo turno em São Paulo. Por favor, povo de São Paulo, me perdoe se alguma coisa eu fiz nessa campanha. Não tinha como fazer diferente, senão eu nem chegaria aqui. Me perdoe se eu te magoei com alguma palavra, meu coração é sincero. Nós vamos construir casas, você vai ter cheque moradia para reformar a sua casa, tem casas aí pegando fogo, você não vai morar em casa de lata. Eu vou dar minha vida nisso aí. Eu quero te pedir, por favor, vota no 28 e tira esse sonho do Guilherme. O Guilherme não pode ser prefeito de São Paulo e acabou. 28. Sua tréplica, candidato, 1 minuto, por favor. Direito de resposta, Tralha. Eu queria só ter a notícia. Candidato, a sua tréplica, por favor. O pedido foi negado. Eu peço que o senhor faça a sua tréplica. 1 minuto. Olha, quem acompanhou os outros debates e acompanha e viu a campanha toda, viu qual é o jogo do Marçal. Ele mente de maneira descarada. Hoje, mais uma vez, tentou me associar aqui ao uso de droga, falando de biqueira. Já tinha feito isso outras vezes, usando um homônimo, uma pessoa que tinha um nome parecido com o meu. Tentou fazer isso no debate passado, usando uma passagem que eu tive na minha adolescência de depressão e querendo associar isso aí ao uso de droga. É falta de limites, cara não tem moral, não tem ética, por isso age dessa forma. E agora tenta se colocar com, ai, me perdoe, me desculpe. É assim que age. É um lobo em pele de cordeiro. Mas para a gente encerrar de uma vez por todas esse tipo de acusação, porque é baixo, porque ataca a família. Eu sou pai de 2 filhas e não aceito ter a honra atacada desse jeito, tá aqui. Fiz o exame toxicológico, vai subir agora na minha rede social. Faça o seu, Marçal. Faça o psicotécnico candidato. Também. Olha, eu tô achando muito esquisito
esse perfil que o Marçal adotou hoje, né? Ele tumultuou a eleição inteira, agrediu, mentiu. Agora ele quer posar de bonzinho, não é? Um lobo em pele de cordeiro. Aliás, o Marçal acusar alguém de extremista é igual a Suzane Richthofen acusar alguém de assassinato. É impressionante. Agora, Marçal, eu vou te fazer uma pergunta. Você indicou semana passada 2 secretários do Dória, dizendo que vai chamar ele caso você ganhasse a eleição. O seu chefe de campanha era o braço direito do Dória. Você disse que é contra o sistema, pela mudança. Por que você indicou o time do Dória para governar junto com você? Muito bom você direcionar a pergunta para mim mesmo, que obrigado, né? Que você não tem coragem de mandar a pergunta para mim. Então vamos lá. Por acaso ele é filho do Dória? O Dória pariu ele? As pessoas que eu aceitei no meu governo são pessoas que romperam com o Dória justamente porque o Dória é do governo do Ricardo Nunes. E interessante ver essa mudança sua, ô Guilherme. Você é um cara que vota sempre em aumentar impostos. Você é um cara, assim como a Tabata falou em outros debates, que está prometendo coisas que não tem como nem cumprir. E ela fez uma leitura muito boa em relação a você. Você é o candidato mais rico, que é o socialista de iPhone, que recebeu do Lula 30 milhões de reais de fundo eleitoral. Lula, você não quer acabar com a fome do Brasil e está transferindo 30 milhões para ele? Valdemar Costa Neto, quem é de direita, votou nos deputados federais do PL. O maior doador da campanha de Ricardo Nunes é o Valdemar Costa Neto, aquele do mensalão. Esses candidatos aqui, eles estão usando o seu dinheiro público, agora cobram um comportamento meu, sendo que eles me destruíram. Sabe qual foi a avaliação por baixo de quanto que eles gastaram só para atacar meu nome no rádio, na televisão e na internet? 50 milhões de reais. Você sabe o que é 50 milhões de reais? Eles não sabem porque eles nunca geraram esse tipo de riqueza. Nunca geraram um emprego, nunca geriram uma empresa. Já deram emprego para eles. Um tem o perfil de vereador, o outro já é deputado, a outra é deputada, já tem. O Datena está chegando no fim da carreira dele, com todo respeito. O que eu quero te pedir? Avalie a possibilidade agora de viver um novo nessa cidade. Quer tirar onda aqui no debate? Quer falar que eu tenho um olhar de vaidoso, igual você usou? Tava indo tudo tão bem. Você quer fazer gracinha, Boulos? Se você quiser fazer gracinha, me chama e vota no 28. Agora o lobo está aparecendo por trás da pele de cordeiro. Estava demorando, mas apareceu. Mas vocês viram que ele não respondeu a pergunta, não é? Ele juntou o time do Dória com ele. Aliás, esse é um ponto que aproxima muito o Ricardo Nunes do Marçal. Ele tem razão, o Ricardo Nunes é cria do Dória, né? O Dória que colocou ele lá. O Marçal agora chamou o time do Dória. Você que é de São Paulo, você sabe, você se lembra o que foi o governo do Dória? Foi uma enganação. Um dos piores prefeitos que São Paulo teve. E é essa turma, que se vende como diferente, mas está ali. É o mesmo time, do mesmo grupinho de zap. Agora, Marçal, uma outra coisa que eu queria te perguntar, eu acho que ficou muito claro nessa eleição o seu desprezo pelas mulheres. A maneira como você trata as mulheres, o que você já falou das mulheres, o seu desrespeito pelas mulheres. Eu vi outro dia um vídeo seu dizendo que as mulheres teriam um crânio menor que o dos homens e que teria que quebrar para ficar igual. Uma coisa assim horrorosa, assustadora. Eu queria saber por que você odeia tanto as mulheres e o que você diria para as mulheres paulistanas desses absurdos que você já disse. Que isso é um papinho de esquerdopata maluco igual você, que fala isso. Eu sou casado com uma mulher, a Ana Carolina, inclusive, está aqui no debate. Você virar para mim e falar que eu não gosto de mulher, quem não gosta de mulher é alguém que tem boletim de ocorrência aqui por agressão, por violência doméstica. Você quer colocar isso também na conta? Diferente do que esse cordeirinho está mostrando aqui, esse aqui sempre foi eu. Eu não tenho marqueteiro, não tenho dinheiro público, não estou te enganando igual eles estão enganando vocês com dinheiro público. Inclusive, vou fazer alguns aqui devolver dinheiro para os cofres públicos por propaganda enganosa e vão responder por representação criminal, tudo que eles falaram. Aqui é um cidadão indignado pedindo socorro e te falando assim, ó, o Brasil tem jeito, São Paulo tem jeito. Não caia nessa falácia de Guilherme Boulos. Guilherme é depredador de patrimônio público, apoiador de rachadinha, que é artigo 312 do Código Penal. Ele sim já foi preso, ele está envolvido num tanto de coisa. Você vai cair nessa conversinha, essa ladainha de esquerdopatia nessa cidade? Nós somos conservadores e eu peço voto no 28. É interessante a gente ficar ouvindo essa conversa política. É muito legal, parece que tudo vai ser resolvido aqui. E de vez em quando eu acho que é melhor simplificar e fazer um papo reto com você.
sabe? O Marçal, é uma pergunta muito simples, porque parece simples, mas não é. Como é que você pretende, por exemplo, resolver o problema de roubo de celular, que na maioria das vezes, ou muitas vezes, vira latrocínio, morte, e a pessoa não é penalizada da forma que deve ser penalizada, e isso é coisa de crime organizado? Boa noite a todos, boa noite, candidatos, ao Trali. E em memória do Cid Moreira, eu lamento aí pela grande perda aí do Brasil hoje. Eu que ouvi a Bíblia inteira aí pela voz do Cid Moreira, agradeço por tudo que você fez aí pela televisão brasileira. Sobre roubos e furtos de celulares, obrigado aí pela pergunta, Datena. Tem como você tratar a segurança pública com a causa e tratar no efeito. No efeito é com tecnologia, estourando os lugares onde esses celulares estão sendo recepcionados, rastreando isso através de aplicativo e bloqueando essas máquinas. Na causa é gerando emprego. Nós vamos gerar 2 milhões de empregos nas periferias de São Paulo. E o maior direito social que existe no mundo é o emprego. Com empregabilidade, tendo oferta de emprego, já diminui a criminalidade. O que está acontecendo hoje? As pessoas elas percebem que não são vigiadas, por isso a gente, no nosso plano de governo, tem um anticrime, a gente vai fazer, através de câmeras inteligentes, análise preditiva, não para encarcerar, mas para mostrar que tem vigilância nessa cidade. Nós vamos reforçar a operação delegada, trazendo também para as polícias civil e militar, né? Hoje é só militar, vamos aumentar esse contingente. E uma coisa que todo mundo vai saber a partir de 1º de janeiro, votando no 28, agora no final de semana, fazendo o M, faz o M aí. No próximo ano vai ter um jejum de crime, no primeiro mês, né, do próximo ano, bandido vai ter que praticar essas coisas em outra cidade ou então vai ter que arrumar um emprego aqui. Eu acredito de verdade que chegou um tempo onde a gente vai experimentar a última geração do crime. Com educação, uma educação focada, a nossa cidade vai mudar. Olha, meus amigos e minhas amigas, eu sei que você tem o direito de ir e vir. Isso é um direito constitucional. Mas, por favor, não use celular na rua, a não ser em caso de extrema necessidade, senão você vai ser roubado. Tá certa a colocação que o combate tem que ser direto à recepção, ao receptador. Esse é o grande criminoso, a história do ovo da galinha. Tem um projeto piloto em Santos que, se a polícia chegar numa loja que vende celular, tiver um celular sem nota, o cara vai responder por receptação e ter a sua loja fechada. Por que não imitar isso aqui na Prefeitura de São Paulo? Outro detalhe, grandes shows, aglomeração, a Polícia Militar conseguiu, a Polícia Civil e Militar conseguiram reduzir 50% o roubo de celular. Por quê? Drones, né, percebendo o cara que está lá roubando, e policiais civis, principalmente infiltrados. Né? Isso é fundamental, porque o roubo de celular, que parece um crime penal, não é. Ele é terrível, tem que ser combatido como o roubo de carro, como o roubo de moto, porque leva vidas todos os dias. Tem um roubo que é bem pior que esse, que é o roubo do dinheiro público. E eu estou num julgo desigual aqui nesse debate, porque eu não apareci nenhuma vez na televisão, nenhuma vez no rádio, e as pessoas que estão aqui, exceto eu, gastaram mais de 100 milhões de reais de dinheiro público para fazer campanha e propaganda enganosa, inclusive. O que a gente precisa, de verdade, é de usar, né, uma mudança de mentalidade na nossa sociedade, senão a gente sempre vai ficar se curvando para políticos. Eles usam o nosso dinheiro, conseguem contratar marqueteiros multimilionários, entram na nossa cabeça e a gente sempre escolhe o menos pior. Eu me coloquei à disposição, se você puder entrar aí no meu Instagram, derrubaram até as minhas contas do Instagram, estou com a conta reserva Pablo Marcal por SP, agora está sendo postada uma proposta para a segurança pública. Eu quero te pedir, nesse final de semana vai estar fazendo 28 graus em São Paulo, não sei se é coincidência. O número que você vai colocar naquela urna, eu quero que você me encare ali e aperte 28 e confirma. Candidato Pablo Marçal, é a vez do senhor perguntar, né? O senhor é o quinto a perguntar pelo nosso sorteio prévio e necessariamente o senhor tem que fazer a pergunta para o candidato Guilherme Boulos. 40 segundos, o tempo está correndo, por favor. É uma grande oportunidade que a cidade de São Paulo tem de ter alguém que gera emprego, que é empreendedor raiz, né? Alguém que estudou escola pública. Eu estou me apresentando aqui porque você não me viu, né, na propaganda eleitoral.
filho de faxineira, filho de funcionário público, venci na vida. E eu quero te servir, eu quero que a política, a partir da minha entrada, seja ato de filantropia, não de gente querendo usar da política para crescer na vida. Aí a pergunta para o Guilherme é: Guilherme, o que vai ter de disruptivo? Como que você vai abrir empresas? Como que você vai baixar imposto? O que tem de inovação no seu governo? O que São Paulo vai brilhar em relação ao mundo, caso você consiga liderar São Paulo? Olha, gente, o trabalho que nós vamos fazer a partir de 1º de janeiro do ano que vem vai levar emprego para a periferia da cidade. Você que mora na Zona Leste e atravessa a cidade toda, pega a Ragueb lotada lá em São Mateus, pega a Radial, Aricanduva, a Marechal Tito no Itaim Paulista, toda lotada, ou você do extremo da Zona Sul, que demora 2 horas no ônibus lotado, a gente vai gerar emprego perto da sua casa, estimulando, inclusive, com redução de IPTU para as empresas que forem gerar empregos na periferia. Esse é um compromisso que eu faço com vocês. Agora, eu queria dialogar com você que está vendo hoje, e às vezes vê candidatos com uma postura aqui, que tiveram posturas diferentes, com gente que, às vezes, perdeu a crença na política, que acha que é tudo igual, que não vai mudar. Eu te entendo. Te entendo porque, de fato, tem gente que usa a política para ganhar dinheiro. Porque, de fato, tem gente que só aparece de 4 em 4 anos fingindo que se importa com você. Essa é a nossa diferença. Eu estou na luta e não é de hoje. Não é só em tempo de eleição. Eu já participei de 4 eleições, sou deputado e moro na mesma casa lá no Campo Limpo. Para mim, a política é um instrumento da gente melhorar a vida das pessoas. É para isso que eu luto, por justiça social. Agora, sozinho eu não consigo. Por isso eu preciso do seu apoio, da sua confiança no domingo que vem, votando no 50, para que a gente consiga fazer uma mudança de verdade na cidade de São Paulo. Eu sou o único candidato aqui que não deve favor para ninguém, não estou devendo a prefeitura para ninguém. E eu acredito de verdade que a gente pode vencer no primeiro turno. É um governo do povo. Começamos com 5%, estamos liderando na pesquisa Veritá, que acertou a do governo do estado. Estamos 15 pontos aí na frente do terceiro colocado, para você ter uma ideia. Na Futura estamos em primeiro, nas Tracks estamos em primeiro, tem 30 dias, e no Data Povo é assustador. Todo mundo fazendo isso aqui, ó, fazendo M. Eu quero te falar que esse não é um sonho de vida meu ser prefeito, mas é uma missão que Deus colocou no meu coração. Eu sou um cidadão que estou indignado, né, com esse estilo de política. Eu não quero pegar tudo que eu construí e ir embora desse país. Eu quero que esse país dê certo. Eu tenho certeza que São Paulo, dando certo, o Brasil inteiro vai dar certo. Eu te peço humildemente que você avalie não só as propostas, mas o que cada um carrega e a potência que cada um pode desenvolver para construir essa cidade, né, para um outro patamar, levar a gente para um patamar de desenvolvimento tecnológico, onde vai ter tanta oferta de emprego que vai ter que vir gente para cá para ocupar esses empregos. No domingo, é 28. Tamo junto. Olha, gente, você que está assistindo esse debate, numa quinta-feira à noite, há 3 dias de uma eleição, precisa saber o que vai estar em jogo no próximo domingo. Você vai poder decidir se você quer São Paulo do jeito que ela está hoje. E aí vem a propaganda do Ricardo Nunes, diz que está tudo lindo, maravilhoso, que não tem fila na saúde, que o ônibus não é lotado, mas você vive a cidade real. Ou então se você quer uma mudança para valer. Essa mudança é comigo e com a Marta. A mudança para fazer São Paulo avançar, para olhar para as periferias. A Marta que fez os céus. Todo mundo sabe a revolução que os céus representou na periferia. Hoje ela está comigo. E aí você precisa fazer a comparação. E o melhor, olhe no olho de cada um que estiver aqui quando estiver falando. Olhe no olho do Nunes. Você vê verdade nele? Olha no olho do Marçal. Você vê alguma coisa que não seja vaidade ali? Candidato Pablo, a gente tem uma coisa em São Paulo que sufoca a gente,
que nos angustia muito, que é o trânsito que aumenta. Mas quem está no transporte público, a situação é muito pior. A gente tem hoje as pessoas passando, em média, 2h40. Na verdade, um pouquinho mais. E quando a gente pensa quem está em Perus, quem está em Marcilac, a gente sabe que pode ser muito maior o deslocamento. Até agora, eu vi muito pouco do candidato Pablo de proposta real, concreta. Eu vi ele falando de um bondinho, de um teleférico, então eu acho que vale a oportunidade. Qual é a sua proposta concreta, real, para dar velocidade ao transporte público aqui em São Paulo? Terminar os corredores que foram prometidos no plano de governo do Covas, fazer os 10 bolsões de entrada das 10 rodovias, né, da cidade de São Paulo, Castelo Branco, Anhanguera, Fernão Dias, Dutra, todas as entradas, Raposo Tavares, para quê? Para que as pessoas, mais de 500 mil carros que entram todos os dias na cidade, ajude a não poluir, ficando nesses bolsões, interligando ao sistema de transporte. A solução mais inteligente de mobilidade da cidade é o cinturão de empresas, o Rodo Empresas, vai ser 120 quilômetros de empresarização nas periferias para fazer 2 milhões de novos empregos. Para você ter uma noção, a cidade de São Paulo tem mais de 2 milhões de CNPJs, é como se fosse um emprego para cada empresa, só que vai ser criada onde? Nas periferias. Tendo na periferia, você vai diminuir esse deslocamento. Imagina você que mora na periferia, não precisando de ficar 1h30, 2 horas aí. Nós vamos fazer o giro de quadra, a legislação brasileira hoje permite você virar à direita com o sinal fechado, como funciona nos Estados Unidos. Vamos começar testando no distrito, no centro da cidade, e depois levando para os outros 95 distritos aí da cidade de São Paulo. Colocar a via expressa nas marginais, controlada com câmeras inteligentes, 2 ou mais pessoas para trafegar um pouco mais rápido. E essas soluções, de todas, do transporte, você tem que entender que a gente despoluindo o rio, a gente vai usar rio também, nós iremos fazer com que esses corredores e as zonas azuis também dos motociclistas sejam ampliadas. Tudo porque hoje, você que mora na periferia, sabendo que o emprego está perto da sua casa, você vai ter paz e tempo com a sua família. Vote 28. Candidato, eu tenho propostas concretas para a gente ter mais emprego na periferia. Mas quem está hoje no ônibus lotado, que te aperta com a porta na cara, que demora a passar, que está quebrando, não quer uma solução para daqui 5, 10, 20 anos. Eu sou filha de um cobrador de ônibus. Meu pai foi cobrador 15 anos atrás, por 8 anos. E tem uma coisa que sempre me surpreende. A linha que meu pai fazia, que é a 507J, lá do Selma até o centro de São Paulo, ela está exatamente igual. Veio a tecnologia, a cidade cresceu, veio a pandemia e as linhas de ônibus não foram alteradas. A minha primeira proposta, que é imediata, é concreta, é usar a tecnologia para a gente ser mais eficiente, garantir um redesenho das linhas para contemplar quem está nos extremos da cidade, olhar para o trajeto que a mulher faz, que vai para a creche, que vai para a igreja, e o trabalhador, a trabalhadora chegar mais rápido. E tem mais investimento. Entregar os corredores de ônibus que o Nunes prometeu e não entregou, o da Radial Leste, o da Miguel Yunes, semáforo inteligente para o ônibus passar com o sinal verde se abrindo, ter a pessoa poder saber que horas vai passar o ônibus. São várias intervenções que já foram testadas e que de fato funcionam para você poder chegar no horário e com mais velocidade. A questão que eu falei do giro de quadra, que ainda nem uma cidade, nem uma capital do Brasil fez, mas já está na legislação autorizada, não tem investimento em infraestrutura. Você vai fazer como funciona hoje nos Estados Unidos. Lá tem 50 estados e todos os estados têm isso. Você chega, né, se puder virar ali na hora, você trata o sinal vermelho como pare, mas sempre à direita. A direita sempre livre. Então isso aumenta de 16% a 20% a velocidade dentro da cidade, a mobilidade. Uma outra coisa é terminar de investir nesses próximos 4 anos, colocar os semáforos inteligentes. Isso tem aumentado de 16% a mobilidade da cidade. O semáforo inteligente é aquele que tem um contorno em amarelo. E a questão dos teleféricos, né, para abençoar você que mora em comunidade. A gente tem mais de 1000 favelas aí, comunidades e jardins e parques na cidade. Esse teleférico é para vocês, não é a resposta para a cidade inteira, para que vocês não sofram de verdade como vocês estão sofrendo. No domingo é 28. Uma das principais marcas de um governo é como ele trata a educação. Infelizmente,
Não sei se o Ricardo estava investindo energia em outros lugares, mas a educação de São Paulo regrediu de forma absurda. Hoje, a gente tem um índice de alfabetização de 38% das crianças. Essas crianças, né, com esse atual prefeito, nós perdemos as primeiras posições e agora a gente não está nem entre as primeiras. Passou de 20 posições. Nós somos o povo que investe 25 bilhões de reais na educação. Ô Ricardo, o que você errou? Quem não deu atenção? Seja humilde em mostrar o que errou, o que tem que consertar. Olha, só para fazer uma correção, a provinha São Paulo, que é a prova que a gente faz aqui na nossa cidade, deu um índice de alfabetização de 87%. Esse é o nosso índice. O que vem do Ministério da Educação, eles mesmos dizem, e precisa ter essa transparência, a gente precisa falar a verdade, que não é correto fazer uma comparação porque mudaram a metodologia. Então, a questão do IDEB, se você pegar nos anos finais, a média entre todas as cidades do Brasil foi de 4,6. A cidade de São Paulo ficou com 4,8. Por exemplo, nós fomos muito melhores do que a cidade administrada pelo PSB ou da cidade administrada pelo PSOL. Então, só para poder colocar aqui. Agora, o que é importante? Nós conseguimos grandes avanços, Pablo. Hoje a gente tem vaga de creche para todas as crianças, com 5 refeições, feita por nutricionista, todas as nossas criancinhas têm nossa vaga de creche. Nós distribuímos 506 mil tablets com conteúdo pedagógico para os nossos alunos. Eu fiz um aumento de 44% no piso dos professores da rede municipal de educação, para uma inflação de 20%. Gente, tem muita coisa para fazer? É lógico. E é por isso que no próximo mandato eu vou ampliar ainda mais o período integral. Eram 102 escolas em 2016, hoje temos 444, e agora, para o próximo mandato, eu vou ter todos os alunos da pré-escola até o ensino até a alfabetização em período integral. E fazer no segundo ano do fundamental a prova de avaliação e também colocar que as escolas que conseguirem atingir os índices de alfabetização, elas sejam premiadas. Essa é a grande inovação que a gente vai fazer agora, uma vez que ajustamos, estamos com a base pronta para continuar avançando. Mas eu reconheço que tem coisa para fazer, por isso que eu estou colocando as propostas. Nós vamos fazer 5 coisas que serão inovação na educação da cidade de São Paulo. Seu filho vai ter educação financeira. Para você entender o que é isso, na Europa, 70% das pessoas investem, nos Estados Unidos 50%, e investe no Brasil 2,8%. Seu filho vai aprender desde pequeno o que é educação financeira. Vamos ensinar também empreendedorismo. Por quê? Porque empreendedorismo liberta. Se a gente vai abrir 2 milhões de novos empregos, eu te pergunto, quem não quer ter seu próprio negócio? Então, seu filho vai aprender isso na escola. Tecnologias do futuro, profissões do futuro. Nós precisamos ensinar inteligência emocional para diminuir essa criminalidade. Esse tanto de homicídio, esse tanto de feminicídio, isso precisa de ter essa matéria dentro da escola. E nós vamos fazer algo que é inovação, transformar a Escola Municipal de São Paulo numa escola olímpica. E aqui eu te peço, por favor, no final de semana, vamos tirar esse governo do Dória, vamos tirar esse governo do Kassab, vamos tirar esse governo de Michel Temer, vamos tirar esse governo de Rodrigo Garcia, vamos tirar esse governo de Milton Leite. Não queremos mais esse governo, eles vão ficar por 12 anos aí. Nós precisamos de trocar as pessoas, como Essá de Queiroz dizia, políticos e fraldas devem ser trocados pelo mesmo motivo. Eu peço, por favor, digite o 28 na urna e vamos revolucionar a educação. Olha, quando a gente está aqui no debate, nós estamos falando de proposta, né? Eu queria só lembrar aqui, com todo o respeito, mas é importante colocar. O candidato Pablo Marçal, em 2019, foi em Camizungo, lá na África, numa vila que faria 300 casas, recolheu lá de doações 4,5 milhões, investiu 1,5 milhão. Isso é o que está nas matérias, que está colocado pela imprensa. Só fez 26 casas. Se não conseguiu fazer, gente, lá na África, até pode ter tido a boa intenção de fazer, né? Não estou tirando esse mérito, para ser muito justo e muito correto. Mas se não conseguiu fazer 300 casas com as doações que recebeu lá na África, como é que vai colocar algo de concreto aqui na nossa cidade? É para uma reflexão. Agora, o que a gente precisa é não tem atalho, gente. Não tem atalho. É um caminho reto e correto. É trabalho, chegar cedo, trazer resultado. Isso que eu estou falando para vocês. Avançamos, tem muita coisa para fazer e vamos continuar fazendo. Melhorar a nossa educação, investindo sempre, mas sempre com muita seriedade e verdade. Você que está assistindo agora, você tem que saber que aqui todos os candidatos são de esquerda, exceto eu que sou de direita.
Um é de extrema esquerda, o marqueteiro está fazendo ele parecer que é de centro, que é o Guilherme. O Datena, que eu estou fazendo a pergunta, é de centro-esquerda pelo partido. O atual prefeito é de centro-esquerda e a Tabata é de esquerda. Quero perguntar para você, você acredita que o extremismo de extrema esquerda pode governar São Paulo? Você acha que, mesmo com esse desenho, a Tabata trouxe muito bem, né, que a extrema esquerda está querendo chegar no centro para agradar, você acha que é possível alguém de extrema esquerda? Mas de jeito nenhum. Mas de jeito nenhum. Extrema esquerda, o que está nos extremos, o Pablo Marçal, é horrível. A gente boa da esquerda é gente boa na direita. Eu não sou contra a esquerda que o Lula defende, não sou contra a direita que o Bolsonaro defende, mas o que está nos extremos só tem coisa ruim. Eu vou repetir, o comunismo de extrema esquerda, do Stalin, do Trotsky, do Lenin, o Stalin matou 70 milhões de pessoas, o Mao Tse-tung matou de fome mais de 120 milhões de pessoas. Isso é extrema esquerda, é comunismo. Por outro lado, na extrema direita, eu continuo insistindo, o fascismo do Hitler, Mussolini e coisas que tais, matou numa Segunda Guerra Mundial 6 milhões de judeus e 50 milhões de pessoas. O que está no extremo não é bom. O que está no extremo não é legal. O que está no centro só vai ser bom se o centro não continuar mantendo reféns prefeitos, governadores, presidentes da República, trocando por cargo e por emenda, dinheiro e emenda. Mas o que tem na extrema é muito ruim. Tanto faz na extrema direita, no fascismo, como da extrema esquerda. Isso, de fato, eu não preciso nem me alongar. Eu não tenho nada contra a cara de esquerda, mas que jogue o jogo democrático, que tenha boas ideias. O cara de direita, que tenha boas ideias. Eu não tenho nada contra esse tipo de gente, mas quem usa violência da extrema esquerda e extrema direita, isso é muito condenável. Datena trouxe com clareza, né, que uma das coisas que mais mataram na Terra é essa questão de extremismo. E aqui nessa bancada, nós temos um candidato que é extremista, que é o Boulos. O Guilherme é nada como um dia após o outro, né? Vou relembrar aqui as palavras da Tabata. Parabéns aí pelo confronto e mostrar que todas as posições estão sendo mudadas para ver se convence você. Mas eu quero perguntar para você que é corintiano, pensa comigo. Um corintiano contratando um palmeirense para ir para a torcida organizada. Foi o que o Boulos fez, tirando a Marta, que era secretária do Ricardo Nunes. Ela era secretária de governo até o começo do ano. E você que está aí iludido votando no Ricardo Nunes, você não sabe, todo o seu secretariado praticamente é de esquerda. Ele que é pró... Isso é o secretariado, não é ofensa pessoal, é pró-aborto. O Boulos, ele destruiu o hino nacional esse ano, né, fazendo ele com linguagem neutra, falando desfiles deste só as mães gentil. Ou seja, o extremismo não pode governar São Paulo. São Paulo é uma cidade conservadora. Eu sou cristão, inclusive eu agradeço as orações de todos que estão orando aí por mim. Está sendo uma barra pesada, mas eu vou suportar isso por você. Vota no 28 aí no final de semana. Bom, eu tenho o restinho agora, né? Mas eu não precisava nem do restinho para confirmar aquilo que eu falei. É a minha posição. Eu sou um cara que eu não fujo de questão nenhuma. Eu sou extremamente pela Constituição. Eu moro na rua tal, número tal, portanto sou brasileiro. Constituição é povo. A gente tem que governar para o povo, aproveitar boas ideias, desde que não sejam ideias extremistas, e fazer dessas ideias um país melhor. E acho que a oportunidade dessa eleição de São Paulo prevê imediatamente uma discussão para a reforma política do país. Nós não podemos mais ter presidente da República, governadores, prefeitos, reféns de câmaras, reféns de Congresso. Tem que acabar de uma forma definitiva essa história de toma lá da cá. Nós temos que ter um país de extrema democracia, extrema liberdade, e essas eleições vão servir para isso. Mostrar que precisamos tomar um outro caminho. O candidato Pablo Marçal, o único que ainda não respondeu neste bloco. Por favor, 40 segundos. Ok. Candidato Pablo Marçal, eu já até citei sobre esse tema aqui nesse debate, que é um tema que preocupa a todo mundo. Nós temos hoje inovações tecnológicas para fazer frente a essas questões das mudanças climáticas com relação às queimadas. Por exemplo, no Parque Anhanguera,
nós colocamos câmeras que detectam ondas de calor e arrumamos a brigada de incêndio, e essas câmeras já pegaram vários inícios de incêndio, foi lá a nossa brigada e conseguiu eliminar aquele incêndio para aquilo não pulverizar. Também a questão que eu disse aqui das jardins de chuva, ampliação de parques. Qual é a sua proposta sobre um tema tão fundamental que está abalando o mundo e, evidentemente, não deixaria São Paulo de fora? Saneamento básico, acho que não está sendo cumprido a universalização do saneamento básico. A Sabesp agora, no comando aí do Tarcísio. Tarcísio, um abraço para você, a gente vai governar junto em 2025. Hoje a cidade de São Paulo tem quase 50% aí do contrato da Sabesp, e se de fato a Sabesp não conseguir resolver a limpeza desses mananciais e ajudar nessa questão do saneamento, a gente vai criar uma própria empresa da Prefeitura de São Paulo. Hoje a gente tem centenas de rios e mananciais que estão contaminados. Esses políticos incompetentes estão tentando limpar esse Tietê desde 1990 e já gastou mais de 5 bilhões de reais e nada. E aí está o detalhe. A coisa mais inteligente em relação à poluição da cidade são as propostas do 28, onde a gente vai reduzir essa questão de carros que entram dessa região metropolitana, esses 38 cidades em volta da cidade de São Paulo, os 2 milhões de empregos, que é esse cinturão empresarial, que vai ser o amortecedor de fluxo dessas pessoas tentando entrar no centro expandido de São Paulo. O que a gente vai fazer, junto com o governo do estado, é a questão de eletrificação da frota através de isenção de IPVA. É uma luta minha com o Tarcísio e a Alesp, a gente vai conseguir isso. O que a gente precisa também, os teleféricos nas comunidades, é 5 vezes mais barato que rasgar o chão para fazer metrô, é silencioso e é ecológico. Limpando esses rios, a gente também colocar esse transporte sobre as águas. E o que a gente precisa é educação, educar a cidade para reciclar lixo. Hoje nem 5% do lixo é reciclado e lixo é dinheiro. A gente tem bilhões de lixos e nada. O que é que você, nesses 3 anos e meio, não conseguiu fazer em relação a isso? A pergunta é minha para você, mas tudo bem. Olha, a gente fez bastante coisas, muitos avanços. Nós começamos a fazer a substituição dos nossos ônibus por ônibus elétricos. Já tenho mais de 2 bilhões de reais. Assim que a indústria vá fornecendo os ônibus, a gente já vai substituindo. E olha que tema importante, gente. 64% da emissão de dióxido de carbono, do CO2, que é emitido aqui na cidade de São Paulo, a gente tem proveniente dos veículos. 7 milhões de carros, 1 milhão e 300 mil motos. E, por isso, a importância de trocar os ônibus, até porque metade de tudo isso é emitido por veículos a diesel. A gente já vai trocando agora, está no contrato, os caminhões de lixo a diesel vai ser substituído. Os ônibus automaticamente sendo substituídos. E ampliação dos parques. Esse tema ele é fundamental. Não podemos deixar ele de lado de jeito nenhum. Isso não tem partido, não tem nada. Agora, é importante tratar, inclusive, dessa questão dos nossos mananciais. Por isso que nós reativamos, eu e o Tarcísio, a Operação Oeda, para proteger os mananciais, principalmente da represa Billings e Guarapiranga e da Cantareira, que vai ser muito melhor daqui para frente. E essa é a nossa proposta, objetivamente, cuidar dos nossos... Sem dinheiro público, sem coligação política, sem TV, sem fundão eleitoral de mais de 100 milhões de reais que todos gastaram aqui. Cheguei com a campanha aqui e quero te pedir algo. Tem que mudar. Eu quero saber se você está prosperando. Se você não estiver prosperando, nenhum dos planos de governo aqui está falando sobre sua prosperidade, está falando sobre suporte mínimo. Aí tem a Jornada da Prosperidade, onde eu quero ver todos vocês nessa cidade. Você que está me assistindo, você vai prosperar no nosso governo. Nosso governo vai estar assim, ó, Prefeitura de São Paulo, povo próspero. No meu coração queima, arde algo novo de ver você prosperar para que o Estado não seja sua babá. Que você não viva de migalhas. Eu quero que você olhe nos meus olhos e entenda. Eu quero te ver prosperar. Ricardo Nunes está no fim da carreira dele, ele está despencando nas pesquisas. Ele que em nenhum debate respondeu por que a esposa registrou um boletim de ocorrência por conta de violência doméstica. Não respondeu à investigação das creches da máfia que está pela Polícia Federal. Vote 28 para tirar o Ricardo. Obrigado, Trali. Muito bem conduzido o debate. Eu faço uma pergunta para você que está me assistindo. Você precisa fazer uma cirurgia no seu filho e você arrumou uma pessoa que está estudando medicina, mas não tem um CRM. E ele está te cobrando mais barato. Você topa fazer? Ele não tem a carteirinha de médico e está fazendo mais barato. Às vezes você até gosta da pessoa, mas você vai arriscar seu filho? Certamente você não vai fazer isso. Por que você vai arriscar uma cidade para quem não é gestor? No último debate, o Ricardo não deu conta de gerir o tempo dele.
Ele falou que eu sou malvado. Malvado é um homem que tem coragem de dar a conta dele, da esposa e da filha na máfia das creches. E está sendo investigado pela Polícia Federal. Isso é terrível. E eu quero pedir para você, olha bem na palma da sua mão agora, olha para sua mão esquerda. O que tem aí, um traço na sua mão? Tem um M aí de mudança. Todo mundo tem esse risco aí na mão. Eu cheguei aqui sendo bombardeado. Eu sou um cidadão que acredita nessa cidade. Esses caras me trataram, me humilharam e eu estou aqui forte. Fui agredido, estou aqui forte. A doutora Cláudia, que está aqui à esquerda, falou que é fajuto isso aqui. Espero ela nunca ser agredida, como eu fui agredido em rede nacional. Ela chama Cláudia mesmo. Senta lá, Cláudia, no seu lugar. Usa a sua última fala aí. Ela tem a síndrome do Ciro Gomes de ganhar de todo mundo, mas não vai ter segundo turno em São Paulo, porque o povo aqui é um povo pujante, um povo forte. A gente vai defender nossa família, a nossa fé, e a gente vai defender a liberdade e a prosperidade. Eu quero que você faça esse M. Eu te falo, eu sou um servo do povo. Tá aqui, Telzinho, Jardim Rosana, lá do Campo Limpo, ó. Vou tomar café na sua casa no domingo, amanhã no Brás, e eu quero te falar algo. Eu vou dar a minha vida para você prosperar. Eu quero ver você com a sua família 28 no domingo, 28 graus.